Desde o momento em que comecei a falar, eu era um turbilhão de perguntas. Uma pequena inquisidora nata. Cresci em Ribeirão da Harmonia, uma pequena cidade onde a fofoca local nunca parava, pois bem, todo mundo sabia da vida de todo mundo. Meus pais eram donos do Diner da Harmonia, um restaurante simples que era o coração pulsante do nosso pequeno universo. Foi nesse lugar barulhento e ligeiramente caótico que descobri minha primeira plateia. Brenda, você vai afastar todos os meus clientes com sua inquirição sem fim. Meu pai, um homem de poucas palavras e muitas panquecas perfeitamente viradas, brincava embora um brilho. De orgulho sempre dançasse em seus olhos enquanto eu interrogava seus clientes habituais. Eu os bombardeava com perguntas sobre tudo, desde as novas e descabidas políticas do prefeito Thompson até o mais recente e, muitas vezes, desastroso jogo do time de futebol da escola. Minha mãe, que coração de apoio, o dela sempre nutriu minha curiosidade incansável. Numa manhã de Natal, ela me entregou um microfone de brinquedo embrulhado em papel brilhante. Aqui, querida. Ela riu. Talvez isso torne tudo mais oficial. E, nossa, como eu levei isso a sério. Todas as noites, nossa aconchegante sala de estar se transformava no meu estúdio de notícias particular. Minha coleção de bonecas, bem gastas empoleiradas precariamente no sofá florido, tornaram-se minhas primeiras, embora silenciosas, entrevistadas. Cada uma recebia um papel, crucial desde o bondoso e velho Dr. Pedro da cidade até a senhora Garcia, a bibliotecária local que vivia pedindo silêncio. Mas não demorou muito para que eu começasse a envolver as verdadeiras estrelas de Ribeirão da Harmonia. Vovó, eu perguntava ao meu microfone de brinquedo enfiado em seu rosto, enquanto ela se sentava perto da lareira, crepitante suas agulhas de tricô, clicando ritmicamente. A senhora acha que biscoitos deveriam ser permitidos na biblioteca. Seus olhos brilhavam, minha filha. Ela respondia entrando na brincadeira com um sorriso maroto. Se eles deixassem biscoitos lá, eu praticamente moraria na biblioteca. Meu avô também não foi poupado do meu fervor jornalístico. Depois de se aposentar da velha tecelagem, ele passava seus dias na varanda um pedaço de madeira e um canivete sendo seus companheiros. Constantes. Vovô, eu inquiria de pé com meu fiel caderno pronto. Qual a sua opinião sobre o plano do prefeito para reformar a velha fábrica? Ele resmungava sem nunca levantar os olhos de sua escultura. Pura bobagem se me perguntar. Gastando dinheiro bom em algo ruim. Essas primeiras entrevistas podem ter parecido mera brincadeira de criança, mas elas acenderam algo dentro de mim. Um amor ardente por contar histórias e um desejo insaciável de descobrir a verdade que se escondia sob a superfície. A escola, surpreendentemente, não fez muito para saciar essa sede. Em vez disso, inadvertidamente me deu uma plataforma. O ensino médio trouxe oportunidades reais. De repente, com o lançamento do jornal da escola, eu não era apenas a pequena Brenda com um microfone de brinquedo. Eu era Brenda Miller, repórter júnior. Cobri avidamente reuniões do conselho escolar, entrevistei professores novos e nervosos e relatei diligentemente cada venda de bolos e campanha de livros. Quando me formei, meu caminho estava cristalino. Eu iria para a faculdade estudar jornalismo e me tornar uma repórter profissional. Nada poderia me desviar. Meu coração estava decidido. Meu futuro traçado com tinta. Enquanto eu arrumava minhas malas desgastadas para a Universidade de Cristais, minha mãe me entregou um microfone novo e, de verdade, uma elegante atualização prateada do meu brinquedo de infância. Para sua primeira entrevista de verdade na faculdade, ela disse seus olhos uma mistura pungente de orgulho e a tristeza agridoce de ver sua menininha deixar o ninho. Obrigada, mãe. Eu vou te dar orgulho. Prometo. Eu engasguei um nó se formando em minha garganta, e enquanto eu me afastava de Ribeirão da Harmonia, a paisagem familiar desaparecendo em meu retrovisor, eu sabia que estava me dirigindo para um futuro que eu sonhava. Desde que era uma menina com um microfone falso e uma cabeça cheia de perguntas. O início da jornada profissional. A faculdade foi um turbilhão de noites claro, alimentadas por café forte e a emoção inebriante de histórias, intermináveis esperando para serem contadas. Mergulhei no jornalismo de cabeça, faminta por cada grama de experiência que pudesse obter. Quando cruzei aquele palco de formatura diploma em mãos, eu não estava apenas pronta para enfrentar o mundo das notícias. Eu estava ansiosa por isso. Consegui meu primeiro emprego no Diário de Cristais, um jornal local pequeno, mas combativo. Foi como entrar em um sonho. O escritório era um caos glorioso de papéis amontoados, telefones tocando sem parar e o constante tec-tec-tec dos teclados. E lá estava eu bem no meio de tudo, mais ansiosa do que nunca para me provar. Ei, Miller, você vai cobrir a reunião da Câmara Municipal esta noite. Não estrague tudo, novata. Meu editor 1. Jornalista velho e ranzinza chamado Sr. Almeida, que já tinha visto de tudo e não se impressionava facilmente, rosnou no meu primeiro dia. Entendido, Sr. Almeida, não vou decepcioná-lo, respondi segurando meu bloco de notas como um salva-vidas. Naquela noite rabisquei notas, furiosamente determinada a capturar cada nuance, cada debate acalorado. Na manhã seguinte, Sr. Almeida jogou uma cópia do jornal na minha mesa. Meu artigo estava em destaque na primeira página.
Nada mal para começar, garota. Continue assim e você pode até fazer um nome para si mesma. Um largo sorriso se espalhou pelo meu rosto, uma onda de orgulho florescendo em meu peito. Eu estava no caminho certo à ascensão da repórter. De tediosas políticas municipais a animados. Festivais locais eu cobri tudo, mas não era apenas sobre participar de eventos e produzir relatórios. Era sobre cavar mais fundo e encontrar a história humana. Por trás dos fatos secos, numa tarde fria, enquanto cobria uma conferência de negócios locais bastante sem graça, esbarrei em um homem de terno elegante e cara que parecia completamente perdido. Com licença, senhora, ele perguntou olhando em volta confuso. A senhora poderia me indicar o painel sobre desenvolvimento econômico? Siga-me, estou indo para lá também, eu disse. Então qual o seu interesse em desenvolvimento? Econômico, acrescentei meus instintos de repórter aguçados, sentindo uma história em potencial. Sou dona de uma startup de tecnologia. Estamos tentando descobrir se esta cidade é o lugar certo para nossa próxima expansão, ele explicou enquanto caminhávamos. Aquela conversa casual floresceu em uma matéria de primeira página sobre como pequenas cidades estavam surpreendentemente atraindo empreendedores de tecnologia. A história pegou fogo e de repente eu não era apenas uma repórter, eu era Brenda Miller, a voz da nossa pequena cidade em evolução. A cada história minha reputação crescia. Eventualmente mudei do Diário de Cristais para a revista Perspectivas. Regionais, uma revista de prestígio onde os riscos eram maiores e as histórias mais impactantes. Miller, preciso de você na editoria de entretenimento este mês. Há um festival de cinema chegando e quero informações. Dos bastidores, não apenas bobagens. Minha nova editora dona. Sofia é uma mulher com uma mente afiada e saltos ainda mais afiados. Instruiu. Sem bobagens, entendi, vou desenterrar. Algo bom. Assegurei a ela, ansiosa para me provar nesta nova arena. No festival, em meio ao brilho e glamour, ouvi falar de uma disputa acalorada entre um diretor conhecido e um jovem ator de talento feroz. Em vez de apenas cobrir os eventos do tapete vermelho, me vi mediando e entrevistando ambas as partes, tentando desvendar a verdade por trás dos rumores. Por que eu deveria falar com você? Você só vai distorcer minhas palavras. O diretor retrucou quando o abordei. Seu rosto uma máscara de irritação. Olha, estou aqui para lhe dar uma chance. Justa de contar seu lado. Não é meu negócio distorcer nada, respondi, recusando-me a recuar. Ele me olhou desconfiado, então suspirou. Tudo bem, vamos lá. Mas estou de olho em você, repórter. O artigo resultante foi um sucesso. Pintou um quadro complexo dos desafios e egos dentro da indústria cinematográfica muito diferente da cobertura superficial usual do tapete vermelho. Os leitores devoraram a visão e meu telefone vibrava incessantemente com elogios e mais. Importante novas dicas para histórias. Miller, aquela matéria sobre o festival foi estelar. Você está causando impacto, garota. Continue assim, dona. Sofia disse, um raro sorriso rompendo seu habitual semblante severo. O encantamento e a traição. A cada artigo, cada entrevista eu sentia que estava construindo não apenas uma carreira, mas um legado. Quanto mais histórias eu contava, mais percebia o quanto havia para descobrir. E eu não ia parar. Ser um rosto reconhecido no jornalismo, especialmente um que agitava a cena local, me rendeu convites para todos os eventos de alta sociedade na cidade. Mas foi em um gala de caridade, um evento brilhante dedicado a arrecadar fundos para crianças com câncer, onde minha vida tomou um rumo inesperado e dramático. Naquela noite, usando um vestido preto simples, mas elegante, eu estava pronta para cobrir o evento completamente alheia de que isso me levaria à história mais pessoal e angustiante da minha vida. Eu estava saboreando água com gás, observando a multidão se misturar quando ele se aproximou de mim. Jonathan Sterling, um nome sinônimo de generosidade em nossa comunidade, através de seu trabalho com sua fundação de caridade. Brenda Miller, certo, eu a vi na TV. Você é ainda mais bonita pessoalmente, ele disse, exibindo um sorriso que eu, mais tarde, soube ter conquistado inúmeros doadores e apoiadores. Obrigada, Jonathan. O trabalho de sua fundação é realmente impressionante. Não é todo dia que se vê tanta dedicação. Respondi sinceramente, admirando o que eu acreditava ser seu compromisso. Genuíno. A conexão foi instantânea. Seu charme não era apenas superficial ou assim parecia. Ele era experiente e espirituoso e parecia genuinamente interessado em fazer a diferença. Conversamos a noite toda sobre tudo, desde os desafios do jornalismo local até os intrincados funcionamentos de uma organização sem fins lucrativos. O casamento e o despertar das suspeitas. Quando começamos a namorar, ele me apresentou a sua mãe, Dona Eleonora Sterling, cofundadora da instituição de caridade, e uma figura imponente, com um olhar de aço que poderia derreter geleiras. Ouvi muito sobre o entretenimento na televisão. Ultimamente, ela comentou durante nosso primeiro encontro seu tom, pingando desaprovação mal disfarçada. A televisão cobre de tudo, Dona Eleonora. Eu me atenho a contar histórias que importam, respondi com um encolher de ombros educado, tentando não deixar seu óbvio ceticismo me afetar.
Nosso relacionamento com Jonathan floresceu apesar da frieza de Eleonora. Ele era um mestre em suavizar qualquer constrangimento, sempre pronto com um elogio charmoso ou um gesto atencioso. Após um ano turbulento de romance, nos casamos em uma cerimônia pequena e elegante. A vida de casada significou um envolvimento mais profundo na instituição de caridade de Jonathan. Eu me vi cobrindo seus eventos, meu perfil público, trazendo mais visibilidade e, esperava eu, credibilidade à sua causa. As doações aumentaram e era bom acreditar que meu trabalho estava contribuindo para algo verdadeiramente significativo. Mas à medida que os meses passavam, os comentários ácidos de Eleonora se tornaram mais frequentes, especialmente quando estávamos sozinhas. Vi sua última matéria sobre a política habitacional do prefeito Brenda. Cuidado, as pessoas nem sempre apreciam a verdade. Você pode se tornar menos popular se agitar muito as coisas. A verdade não é o objetivo do jornalismo. Dona Eleonora rebati minha paciência diminuindo. Apenas lembre-se, casamento é sobre compromisso, incluindo como você se comporta em público. Ela aconselhou. Um aviso claro velado como preocupação maternal. Assenti mordendo a resposta. Afiada que surgiu em meus lábios. Jonathan, sempre um mediador, depois suavizaria as coisas, dizendo-me: ela quer o seu bem, Brenda. Ela é apenas tradicional. Não vamos arrumar confusão. Então continuei minha carreira agora mais profundamente interligada à instituição de caridade do que eu jamais imaginei. Em cada evento eu sorria ao lado de Jonathan, uma parte de mim se perguntando se os sorrisos que usávamos eram apenas mais uma máscara para as câmeras. Mas eu afastei as dúvidas incômodas, focando no bem que supostamente estávamos fazendo. Comprar a casa espaçosa com Jonathan parecia a última peça do nosso quebra-cabeça de vida perfeita se encaixando. Era uma propriedade linda com jardins que pareciam ter sido tirados de uma revista. Andei pelos quartos vazios imaginando as risadas de crianças ecoando pelos corredores, o tipo de futuro de sonho que eu sempre esperei. Mas Jonathan rapidamente jogou um balde de água fria nessa visão. Brenda, não vamos apressar as crianças. Temos tanta coisa acontecendo e com a instituição de caridade decolando, simplesmente não é a hora certa. Ele disse uma noite enquanto desempacotávamos as últimas caixas. Tentei mascarar minha decepção. Claro, entendo. Podemos esperar. Respondi guardando minhas esperanças como as delicadas roupas de cama que eu estava guardando em nosso novo armário de carvalho. As fissuras no casamento. À medida que os dias se transformavam em meses, a casa parecia menos um lar e mais um belo cenário. O verdadeiro drama se desenrolava todo domingo no jantar com a mãe de Jonathan e Eleonora, que aperfeiçoava seu papel público de sogra amorosa apenas para revelar sua verdadeira natureza crítica a portas fechadas. Em um desses domingos, enquanto estávamos sentados ao redor da mesa de jantar luxuosa, adornada com porcelanas finas e cristais, Eleonora começou a me atacar. Suas palavras eram afiadas e precisas, cada uma, um dardo cuidadosamente lançado. Brenda, querida, vi sua última entrevista. É uma maravilha você ter conseguido manter seu emprego. Rindo. Daquele jeito no ar, você parecia uma colegial nervosa. Suas palavras picaram e senti Jonathan enrijecer ao meu lado, mas em vez de me defender, ele apenas assentiu em concordância com a mãe. A mamãe está certa, Brenda. Você precisa ser mais polida. Isso não é algum programa de notícias de faculdade. Engoli o nó que se formava em minha garganta, forçando um sorriso. Vou trabalhar nisso, Eleonora. Obrigada pelo feedback. Consegui dizer minha voz surpreendentemente firme, apesar da turbulência interna. À medida que esses jantares se tornaram uma peça recorrente de golpes sutis e críticas abertas, comecei a temê-los. Cada crítica de Eleonora era uma picada de agulha em minha confiança, e a complacência de Jonathan apenas a torcia mais profundamente. Depois de um jantar particularmente severo, em que Eleonora criticou tudo desde minha culinária até minhas habilidades de conversação, me encontrei soluçando em nosso banheiro impecável, as bancadas de mármore frio em forte contraste com a humilhação ardente que sentia. Na manhã seguinte, com os olhos inchados de tanto chorar, confrontei Jonathan na cozinha. Realmente não te incomoda o que sua mãe disse? Perguntei desesperadamente, esperando algum sinal de apoio. Olha, Brenda, ela é minha mãe. Ela quer o seu bem, você precisa endurecer. Esta indústria, nossos círculos sociais são brutais. Se você não consegue lidar com ela, como vai lidar com adversários reais? Ele disse, evitando meu olhar. Fui silenciada por suas palavras. A implicação assustadoramente clara, eu estava sozinha nisso. Quando ele saiu do quarto, a finalidade de nossa conversa pairou pesadamente no ar. A descoberta da trama sombria. Era uma quinta-feira de manhã comum quando minha sogra apareceu sem avisar em nossa porta, seu rosto tomado por uma determinação sombria que geralmente significava problemas para mim. Brenda, querida, precisamos conversar. É urgente, ela disse, passando por mim para a sala de estar com o ar imperioso de quem era dona do lugar. Uma vez sentadas, ela não perdeu tempo. A fundação está em uma situação financeira apertada. Teremos uma noite de caridade em breve e quero que você a lidere. Será frequentada por alguns patronos muito influentes. Ela declarou seu tom, não admitindo discussão. Fiquei surpresa. Eu, Eleonora, nunca organizei nada nessa escala antes.
Ah, você vai aprender. Além disso, com sua imagem pública e a confiança que você conquistou, você é o rosto perfeito para o evento. Pense nisso como ampliar seus horizontes. Ela disse um brilho aguçado em seus olhos que eu não conseguia decifrar. A conversa parecia carregada suas intenções envoltas em camadas que eu ainda não conseguia desvendar. Tudo bem, farei o meu melhor. Concordei relutantemente, sentindo o peso de suas expectativas me pressionando. Excelente. E enquanto você está de pé, poderia arrumar a mesa para o almoço. Estou faminta, Eleonora. Acrescentou dispensando-me para a cozinha, como se eu fosse uma empregada em minha própria casa. Quando saí para pegar os pratos e talheres, percebi que havia esquecido meu telefone na mesinha de centro. Assim que estava prestes a voltar para pegá-lo, ouvi suas vozes de Eleonora e Jonathan, murmurando na sala de estar. A curiosidade de uma companheira de longa data me prendeu no lugar um pouco fora de vista. Ela é tão amada pelo público, é a armação perfeita. Assim que conseguirmos que ela assuma, podemos executar a transferência. E então, quando tudo desabar, será Brenda quem ficará com a culpa. Eleonora explicou, sua voz carregada de uma risada fria e calculista que me gelou até os ossos. O plano era horrivelmente claro. Eles pretendiam me usar como bode expiatório para quaisquer negócios obscuros em que estivessem envolvidos. Uma opressão sufocante apertou meu peito, mas me forcei a ir embora, a preparar o almoço como se nada tivesse acontecido. Na mesa fiz o papel de esposa e nora devotada, sorrindo e assentindo enquanto minha mente se recuperava da devastadora traição. A comida tinha gosto de cinzas em minha boca, mas mantive minha fachada intacta. O plano de contra-ataque. Naquela noite, Jonathan estava em seu habitual estado distante, nenhuma vez traindo a conversa condenatória que eu não deveria ter ouvido. Deitei ao lado dele na cama, olhando para o teto, a escuridão ao nosso redor. Um espelho da desolação que se instalava em meu coração. O que te aflige, Brenda? Você tem estado calada a noite toda. Ele finalmente perguntou, um semblante de preocupação em sua voz. Apenas pensando no evento de caridade. Uma grande responsabilidade, sabe? Eu disse mantendo minha voz neutra, escondendo a tempestade furiosa que se desenrolava dentro de mim. Você vai se sair bem. Você sempre se sai, ele respondeu e virou-se a conversa encerrada. Mas o sono me escapou. Levantei-me andando pela casa silenciosa, lutando com a enormidade de seu engano. Como eu, conhecida por minha integridade, poderia me ver envolvida em sua teia de mentiras? Quão profunda era essa traição e como eu poderia me proteger? Acordei com o coração pesado, mas com a mente determinada. Depois que Jonathan saiu para o escritório, liguei imediatamente para Olivia, minha velha amiga da faculdade que havia se tornado uma advogada perspicaz. Olivia, sou Brenda. Preciso conversar com você. É algo sério. Eu disse assim que ela atendeu. O que está acontecendo, Bren? Você parece estressada. A voz de Olivia estava cheia de preocupação. É o Jonathan e a mãe dele. Eu os ouvi, planejando me usar como bode expiatório para desviar fundos da instituição de caridade deles. Confessei minha voz mal audível. Brenda, isso é sério, mas sem provas concretas acusá-los pode sair pela culatra, ela alertou. Eu sei, e com o evento de caridade se aproximando mal, tenho tempo para respirar muito menos para bancar as... Detetive. Deixe-me ajudar, conheço alguém experiente em eventos de caridade. Ele pode assumir o planejamento, o que te libertará para reunir provas, Olivia ofereceu. Isso seria um salva-vidas. Suspirei de alívio, grata por seu apoio rápido. Não se preocupe, eu cuido do evento. Você se concentra em desenterrar o que puder, ela me garantiu, antes de desligar. Com o assustador evento agora em mãos competentes, voltei minha atenção para a perigosa tarefa de coletar provas. Eu sabia que o escritório principal de Jonathan ficava na sede da instituição de caridade, mas ele frequentemente trabalhava em seu escritório em casa, onde mantinha uma duplicata de todos os seus arquivos de trabalho cruciais. Felizmente para mim, eu sabia a senha dele. A data do nosso aniversário, uma ironia amarga agora. As provas irrefutáveis. Uma vez dentro de seu escritório. Meticulosamente organizado, minha busca foi metódica e estressante. Seu computador, uma máquina elegante. E cara provou ser uma mina de ouro de informações incriminatórias. Desenterrei extratos financeiros repletos de discrepâncias, correspondências de e-mail, detalhando o uso indevido flagrante de fundos e até mesmo referências arrepiantes a casas de caridade fabricados, projetados para tocar os corações e soltar os cordões da bolsa. Estava tudo lá, em preto e branco, um testamento de sua calculada decepção. Copiei tudo para um pequeno pendrive, minhas mãos tremendo, com uma mistura de medo e um sombrio senso de vingança. Mas documentos sozinhos não eram suficientes.
Eu precisava das próprias palavras deles, suas vozes pingando de engano pra realmente expô-los, lembrando-me de um pequeno gravador ativado por voz que eu havia guardado em uma gaveta esquecida, uma relíquia dos meus primeiros dias de reportagem. Decidi que era hora de usá-lo. Coloquei-o discretamente na sala de estar escondido sob uma almofada, esperando capturar quaisquer conversas incriminatórias que pudessem ter seguros em sua crença de que eu estava muito ocupada com os preparativos do evento para notar algo errado. Nos dias seguintes, enquanto eu fingia um planejamento frenético do evento, o gravador captou mais do que eu poderia ter esperado. Jonathan e Eleonora não se contiveram suas verdadeiras e insensíveis naturezas expostas. Uma conversa em particular me gelou até a medula. Eu não suporto esses eventos fingindo me importar com essas crianças doentes. A voz de Jonathan pingava desdém total. É tudo por uma boa causa, no entanto. Eleonora respondeu, sua risada cruel ecoando pela gravação. A causa de encher nossas contas. Suas palavras frias e claras foram os últimos pregos em seu caixão. Eles não estavam apenas usando a caridade para seu próprio ganho financeiro. Eram completamente sem coração, explorando o sofrimento de crianças inocentes. O desmascaramento público. Na noite anterior ao evento de caridade, Eleonora veio para verificar os preparativos. Seus olhos afiados e desconfiados percorreram o salão de baile meticulosamente arrumado. Espero que tudo esteja pronto para amanhã, Brenda. Não nos envergonhe. Ela alertou, olhando para mim como um falcão. Está tudo pronto, Eleonora. Os convidados vão adorar o que planejamos. Assegurei a ela, minha voz não, traindo a turbulência que me assombrava. Seu olhar demorou em mim por um tenso momento antes que ela assentisse rigidamente e saísse. O sono foi um luxo distante naquela noite. Minha mente disparava, repassando os possíveis resultados das explosivas revelações de amanhã. Pela manhã, no entanto, uma calma resoluta havia se instalado em mim. Hoje seria o fim de um capítulo doloroso e, esperançosamente, o amanhecer de algo mais limpo, algo honesto. O grande salão de baile zumbia com um burburinho animado de convidados bem vestidos, seus olhos arregalados de admiração pela decoração luxuosa e pela causa aparentemente nobre que os havia reunido. Enquanto eu observava das coxias, meu estômago revirava com um potente coquetel de nervosismo e feroz determinação. Esta noite mudaria tudo. Eleonora subiu ao palco primeiro, sua voz, ressonante e treinada, enquanto ela se dirigia à multidão em silêncio. Esta noite celebramos o progresso incrível que fizemos por essas crianças preciosas. Ela disse, gesticulando para a grande tela, exibindo imagens cuidadosamente selecionadas de jovens beneficiários sorridentes. Uma onda de aplausos sinceros preencheu a sala, alguns convidados enxugando os olhos com delicados lenços com a exibição aparentemente comovente. Jonathan seguiu seu charme habilmente, elevado ao máximo enquanto ele falava apaixonadamente sobre a necessidade urgente de mais fundos. Não vamos apenas atingir nossas metas, vamos dobrá-las pelo bem dessas crianças inocentes que dependem de nós. Ele implorou enquanto os detalhes da conta da fundação apareciam na tela gigante. Mensagens de texto apitavam pela sala enquanto os convidados recebiam ansiosamente as instruções de doação. Então foi a minha vez, meu coração batia contra minhas costelas como um pássaro preso, enquanto eu caminhava para o palco, o microfone tremendo ligeiramente em minha mão. Obrigada a todos pelo apoio incrível. Comecei minha voz surpreendentemente firme, apesar da tempestade que me assombrava. Antes de prosseguirem com suas generosas doações, peço apenas mais alguns minutos de sua atenção. Acenei para o técnico nos bastidores. A verdade revelada. Enquanto a primeira gravação era reproduzida, pelos alto-falantes, um silêncio atordoado caiu sobre o opulento salão de baile. A voz de Jonathan, fria e calculista, preencheu o ambiente enquanto ele discutia me usar como bode expiatório para roubar da própria instituição de caridade que eles afirmavam prezar. Um murmúrio horrorizado de descrença ondulou pelo salão, crescendo mais alto, mais acusatório, à medida que mais gravações revelavam a verdade repugnante de seu suposto trabalho de caridade. A risada arrepiante de Eleonora depois de discutir como eles exploravam cruelmente crianças doentes enviou um arrepio visível através da plateia. Horrorizada. Então, com um clique decisivo, os relatórios financeiros condenatórios apareceram na tela detalhando anos de desvio sistemático e engano flagrante. A sala explodiu em caos. Vozes irritadas se chocaram com gritos de traição total. Como eles puderam? Alguém, gritou do fundo sua voz carregada de indignação. Jonathan, com o rosto pálido, tentou se esgueirar, mas a polícia já esperando discretamente nas coxias a meu discreto. O sinal agiu rapidamente para detê-lo. Eleonora, enquanto isso, permaneceu, congelada, seus olhos fixos nos meus, queimando com um ódio furioso.
Por isso que eu te odiei desde o início. Ela sibilou para mim em meio ao pandemônio, sua fachada cuidadosamente construída de sofisticação completamente estilhaçada. Os convidados atônitos, sua admiração anterior se transformando em desprezo justo, agora exigiam reembolsos imediatos, confrontando meus sogros, desgraçados com suas devastadoras revelações. A transmissão ao vivo em minha página de mídia social explodia em comentários, a audiência disparando à medida que a notícia do escândalo chocante se espalhava como um incêndio. Reconstrução e legado. Meu divórcio de Jonathan foi tão clínico e rápido quanto necessário graças à implacável defesa de Olivia em meu nome. Você vai recomeçar, Brenda, nos seus próprios termos. Ela me assegurou sua voz firme com apoio, enquanto assinávamos os últimos papéis legais garantindo minha metade legítima da casa. Uma pequena medida de justiça na ruína. Jonathan e sua mãe enfrentaram uma enxurrada de processos de patronos desiludidos e apoiadores de longa data da fundação. Sua reputação completamente destruída. Os tribunais não lhes mostraram misericórdia. Ambos foram condenados por múltiplas acusações de fraude sua, fachada cuidadosamente construída de benevolência desmoronando em pó. Eles foram forçados a vender tudo o que possuíam para cobrir os crescentes acordos. Mas mesmo isso não foi suficiente. Ficaram afogados em um mar de dívidas. Autoimpostas um fim sombrio e apropriado para seu império fabricado de mentiras. No rescaldo do escândalo, mergulhei em meu trabalho com um vigor renovado, amada com a dolorosa verdade que havia descoberto. Conduzi uma investigação jornalística aprofundada sobre o lado sombrio das organizações sem fins lucrativos, determinada a expor as vulnerabilidades que permitiam que tais traições flagrantes de confiança ocorressem. Minhas descobertas foram reveladoras e geraram um amplo debate, destacando a necessidade urgente de maior transparência e responsabilidade nas operações de caridade. O relatório resultante foi transmitido nas principais redes, atraindo atenção e elogios significativos de todos os cantos do mundo do jornalismo, inspirada pela resposta esmagadora à minha. A investigação escrevi um livro intitulado Vivendo com uma Mentira. Um relato cru e honesto que detalhava minha aprovação pessoal e ampliava o escopo para abordar questões sistêmicas de confiança e corrupção no campo da filantropia. O livro tocou um ponto poderoso com leitores em todo o mundo, subindo rapidamente nas listas de mais vendidos. O propósito redescoberto. Uma noite tranquila enquanto eu estava sentada em meu novo e aconchegante apartamento aninhado em um bairro amigável. Refleti sobre minha tumultuada jornada, as paredes agora adornadas com prêmios, e lembranças de minhas viagens pareciam ecoar uma história de imensa dor, mas, em última análise, de um triunfo duramente conquistado. Meu telefone tocou, tirando-me de meus pensamentos contemplativos. Brenda é a Olivia. Acabei de terminar seu livro. É incrível. Você transformou sua dor em algo profundamente impactante. A voz de Olivia estava embargada de emoção. Obrigada, Liv. Foi difícil reviver tudo, mas se minha história puder mudar a perspectiva de uma única pessoa ou evitar que isso aconteça com outra pessoa, então valeu. Cada palavra. Dolorosa, respondi, uma sensação de paz profunda se instalando em mim. Mais profunda do que qualquer aclamação ou sucesso poderia oferecer. Eu havia encontrado um propósito mais profundo. Doei uma parte significativa dos royalties do meu livro para uma fundação de caridade recém-criada, uma que eu havia investigado minuciosamente e na qual acreditava de todo o coração. Esta fundação era tudo o que a farsa dos Sterling tão enganosamente fingira ser. Transparente, compassiva e genuinamente dedicada a ajudar crianças necessitadas. Enquanto eu planejava minha agenda em torno de futuras investigações e palestras, muitas vezes parava em minha janela, olhando para a rua movimentada abaixo. A vida zumbia em seu ritmo imprevisível e usual, e pela primeira vez em muito tempo eu me sentia verdadeiramente em sintonia com ela. Um brinde a novos começos, sussurrei para mim, mesmo um sorriso genuíno brincando em meus lábios. O futuro estava por ser escrito e pela primeira vez, no que parecia uma eternidade, isso me excitava. Cada dia que passava, eu me tornava mais certa de meu caminho, não apenas como jornalista, mas como uma voz para aqueles que não podiam se manifestar contra a injustiça insidiosa que muitas vezes obscurece os cantos mais vulneráveis de nossa sociedade. A busca pela verdade, embora muitas vezes repleta de perigos e dor, é, em última análise, uma força poderosa para o bem. Nunca subestime a importância da sua voz e esteja sempre vigilante contra aqueles que buscam explorar a confiança para seu próprio ganho egoísta. Quais são seus pensamentos sobre a jornada de Brenda? Compartilhe seus comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras.